Quando, há cerca de uns 10 anos atrás, por volta disso, eu visitei o Rio de Janeiro pela primeira vez com a minha mãe e alguns parentes, né? Eu tinha desde a minha infância e adolescência o sonho de visitar o Maracanã, de conhecer pessoalmente o Maracanã, porque eu acompanhava as partidas que aconteciam no Maracanã pela televisão e ficava completamente encantado, né? Não somente com o estádio em si, que era imenso, né? Imponente, aquele colosso, né? Impressionante, um estádio mítico, né? Verdadeiramente um estádio mítico, e como também pela torcida, né? Que estava sempre ali em festa, vibrando, celebrando, né? Além do futebol jogado ser mais bonito, né, naquela época e mais apaixonante, né? Os jogadores eram todos tradicionais daqueles clubes, jogavam 5, 6 anos naquele clube antes de saírem, né, para outro clube ou para o exterior, enfim. Todos eles se possuíam uma paixão pelo clube verdadeiro. Enfim, eu tinha um sonho, né? Eu era assinante da Placar, da revista Placar. Eu tinha esse sonho de visitar, conhecer o Maracanã. Sempre tive esse sonho. Só que aí o Maracanã passou pela destruição, né, cultural, que foi aquela chamada reforma do estádio do Maracanã. Primeiro foi uma que foi feita para os chamados Jogos Pan-Americanos, que foi uma destruição. Destruíram ali aquela parte ali, né, da geral, não foi bem da geral, foi das cadeiras ali, né, de baixo, enfim. Sei que descaracterizaram o estádio já ali, rebaixaram o gramado, né, já no Pan-Americano. Fizeram uma modificação totalmente... Fizeram uma reforma, né, totalmente prejudicial, né, tanto ao estádio como à preservação, né, da cultura do estádio, né, da história do estádio, ao respeito, né, à história do estádio. Fizeram aquela reforma do Pan-Americano. E depois, anos mais tarde, fizeram ali que foi de vez, né, o golpe final, que foi a reforma para a Copa do Mundo, que se avizinhava. Porque a FIFA disse e tal. Aquilo ali foi uma destruição completa. Marcou ali a destruição, o declínio do futebol brasileiro, por sinal, né? Começou acontecendo arquitetonicamente, né? Então, o que quer dizer? Você pode ver que desde então, né, o futebol, tudo bem que já vinha adiante, né? Mas o declínio se acentuou ainda mais depois daquela época. E eis que, quando eu visitei, né, o estádio, um estádio que eu tinha tanto sonho em visitar, quando eu adentrei aquele estádio, um estádio parecendo um shopping, totalmente luxuoso, umas coisas assim, cheias eletrônicas, tudo muito iluminado, branco, né, assim, muito limpo, uma coisa assim muito parecendo um shopping mesmo, realmente, como se você estivesse numa loja. E eu adentrei à arquibancada, eu não senti absolutamente nada. Foi mais como que um sentimento estranho, assim, de uma espécie de uma frustração, não sei. Um estranhamento. Eu me senti assim, porque não foi... Eu não me senti num ambiente de um estádio. Eu não me senti no Maracanã, né? Porque eu posso lhe garantir que a única coisa que existe do Maracanã em relação ao estádio antigo é o nome. Porque a parte do nome não existe mais nada. O maior compromisso do povo brasileiro para com o futebol, além de recuperar o futebol nacional, seria igualmente recuperar o Maracanã. Reconstruir o Maracanã como ele era anteriormente, desde a sua planta original. E por que eu estou falando do Maracanã? O que eu estou falando do Maracanã é que os estádios de futebol, entendeu? Os estádios de futebol são construções arquitetônicas que foram pensadas para que a plateia presenciasse o espetáculo em pé e não sentado. Só que aí, de uns anos para cá, com as imposições imperialistas, estão querendo reformar, destruir os estádios todos, por aqui pela América Latina principalmente, e impor um novo modelo de estádio, chamado de arena, no qual o espectador vai ficar sentado. Tem que ficar sentado. É preciso ficar sentado. Impuseram isso aí. Só que o estádio hoje já não precisa de cadeira. O estádio não é um teatro.
que você assiste a peça ali, sentado. Não é um cinema que você assiste ao filme sentado. Não. O estádio, ele foi pensado, foi feito para que você assistisse ao espetáculo, né, da partida de futebol em pé. Até porque a partida dura um pouco mais de 1 hora, 90 minutos, né? E qualquer pessoa, né, relativamente saudável consegue assistir. O estádio não foi feito para ter cadeiras. Obviamente que um setor do estádio precisa ter cadeiras. Um setor do estádio precisa ter cadeiras. Para quê? Para que os torcedores, que sejam idosos, mulheres, crianças, pessoas com algum tipo de característica especial, essas pessoas possam sentar-se, possam encontrar abrigo ali, local, né, para onde possam ficar. Entendeu? Agora, o restante do estádio não precisa de cadeira. Só que impuseram isso de uns anos para cá aqui no Brasil. E por interesses meramente comerciais, né, estão especulativos, né, do mercado financeiro, todos esses estelionatários estão impondo a destruição do patrimônio arquitetônico do futebol nacional. E agora estão querendo comprar, estão impondo ao Santa Cruz a compra do estádio do Santa Cruz. E com a compra do estádio de Santa Cruz, quem vai sofrer o pão que o diabo amassou? Vai ser a torcida do Santa Cruz, que não sabe o que é que vem por aí. Primeiro que o estádio pode ser completamente descaracterizado, né? Já começa daí. Os ingressos vão subir. E a Inferno Coral, por exemplo, que é a torcida organizada do Santa Cruz, que deveria ter se manifestado já desde o início contra a SAF, até agora está calada. Está calada e até agora, né? Enfim, não se vê manifestação da torcida, que já está excluída. Imagine se agora que o estádio ainda é do clube, a torcida organizada já está excluída, imagine depois, quando o estádio for comprado, né? E os ingressos encarecerem e tudo mais. Então, assim, o futebol brasileiro está cada vez mais elitista, está cada vez mais pior em termos de qualidade técnica, né? Está cada vez mais apartado da população mais pobre, elitista, excludente, porque você não tem mais condições de comprar um ingresso que é caríssimo, né? E os próprios estádios estão adquirindo esse formato elitista, né? Que é para assistir o jogo sentado, como a torcida do Palmeiras hoje em dia. A torcida do Palmeiras está completamente elitizada. Só deixaram uma brechinha ali na geral, né, do estádio, chamada de geral, né, que é onde fica a torcida organizada, mancha verde e tal, que parece que não colocaram cadeiras, não sei como é que foi. E que, assim como no estádio do Corinthians, que é uma parte que tem os ingressos mais baratos. Mas ainda assim, a diretoria do clube, né, vem tentando usurpar essa área e impor ingressos mais caros. Então o que quer dizer? O futuro, se o povo não fizer nada, o futuro do futebol nacional, ao que tudo indica, reserva tão exclusivamente, né, aflições para o povo, né? Então o que quer dizer? O povo precisa reagir contra isso aí. Precisa se mobilizar e precisa reagir contra isso aí. Era tão exclusivamente uma pequena reflexão que eu queria fazer sobre os estádios de futebol, né? E essa notícia de que a SAF quer comprar o estádio Santa Cruz e, né, deixar registrado aqui o meu protesto contra a modernização, entre aspas, né, modernização dos estádios e as cadeiras, a presença de cadeiras nos estádios, né? Pela defesa dos estádios, a moda antiga e pela defesa do futebol brasileiro. Um grande abraço a todos os ouvintes, uma ótima semana e tudo de bom.